Boa noite. Boa noite, Fabiana. Tá tudo bem com o som? Tá me ouvindo direitinho? Oi, Thaís. Boa noite. A doutora Silvia já entrou na live. Eu vou pedir aqui para ela para entrar conosco. Só um momentinho. Apresentação para a doutora. Vamos aguardar. Boa noite. Foi? Boa noite, doutora Silvia. Tudo bem, e você? Cabeça? Parece que tá cortando a minha cabeça, tá? Ou não? Não, só o seu topetinho. Oi? Dá uma inclina. O topete. Ah, sim. Aí, ficou melhor, Agora a doutor. gente se vê. Boa noite, doutora. Tudo bem? Pronto. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Primeiramente, eu Estou quero te muito feliz. agradecer. Eu também, viu, doutora? Nós, do projeto Integrador Mãos que Ajudam, em nome do Senac, em nome do meu projeto, da qual eu faço parte, eu quero muito te agradecer de coração por ter aceito esse convite, né? Então, quem faz parte desse projeto sou eu, mais uma Patrícia, a Fabiana, a Gisele, a Diane, a Elisângela. Então, nós, em nosso nome, né, eu estou falando no nome do projeto, quero agradecer você pela sua disponibilidade. Sei que você trabalha muito, que tem uma agenda repleta, mas abriu esse espacinho aí para nos atender. Lógico, com muito prazer, com muito prazer. E que eu possa ajudá-las, né? Que eu possa conseguir, que eu possa interagir aí de uma forma legal, passar um pouco do meu Uhum, conhecimento para ajudar as pessoas que estão sim. aqui na live, né? E eu Isso, acredito que vai ser legal, bem legal. vai sim, doutora. O intuito do projeto sempre foi esse, desde o momento em que ele foi constituído, né? É levar conhecimento para a população geral, né? Porque nós estamos nos formando para massoterapeutas e a função do massoterapeuta é essa, né? Proporcionar saúde e bem-estar, né? Para as pessoas. Então, quando nós não conseguimos mais tocar o projeto da forma que ele tinha sido feito inicialmente, nós tivemos que nos adequar com essa pandemia, né? E o que Sim, fazer, né? Então, nós decidimos optar pelas lives, já que infelizmente hoje todos nós estamos assim meio que presos, né? Então, e contar com a ajuda de vocês, profissionais maravilhosos que estão dedicando esse tempo para passar o conhecimento de vocês. sim, é muito importante, né? Que nem vocês, massoterapeutas, têm um contato muito próximo dos pacientes, né? Sim. E na pele da gente Uhum. tá a nossa vida, tá registrado tudo, né? Então, Sim. a partir do momento que vocês já estão atendendo algumas pessoas, né? Lá vocês estão finalizando o curso, não é isso? E então vocês podem perceber que a partir do momento que você toca o outro, ele começa a falar, não é? Ele não começa a Bem. falar? Ele Uhum. começa a falar. Tudo que vai falando, daí ele conta da vida dele, ele conta dos problemas, ele conta das coisas boas. Então, a nossa pele é o maior órgão sensorial. É o maior órgão sensorial, né? Todas as Sim. informações chegam através dos nossos órgãos do sentido.
E não é só do olho, da audição, do olfato, do paladar, da pele também. Nós temos um sensor, né, na pele, muito, como que eu posso dizer, um radar muito bom. Por exemplo, você está sentada na sua escrivaninha escrevendo, sem olhar. Se chegar alguém, você não percebe? Sim, Né? com Então, é a certeza. nossa pele, é a nossa pele. E vocês vão acessar o corpo através das manobras que vocês vão fazer através da pele, as manobras mais profundas, pegando músculo, tendões, né? Então, é muito Isso. legal esse trabalho, né, de vocês, muito interessante. O ser humano, ele precisa do toque. Isso já vem desde que a gente nasce, né? Já vem do nosso instinto animal, não é mesmo? Sim. A gatinha, ela não lambe o filhotinho dela todos os dias, né? Não. Ela lambe todos os dias o filhotinho dela. Então, nós, seres humanos, temos essa necessidade do toque, né? E uma massagem é tudo de bom, não é mesmo? É É muito verdade. bom. Quem não gosta, né, doutora? E você, Exatamente. doutora? Você também trabalha com o toque, né? O seu trabalho, ele é 100% dirigido ao toque, né? É totalmente a sua formação é para o toque. E eu gostaria de Sim. ouvir de você um pouquinho como que funciona o seu trabalho. Como que acontece o processo do seu trabalho até que o próprio corpo consiga responder aos comandos que você passa. Doutora? Travou? Travou. Voltou. Travou. Voltou. Isso. Por favor, Voltou. repete. Como é o meu trabalho e como o corpo... Isso, você trabalha com o toque, né? O seu trabalho, como que faz para que depois o próprio corpo entenda que ele pode ser curado, ele mesmo pode se autocurar, né? Como que funciona esse processo da autocura? Então, é assim, ó. O meu trabalho é baseado em técnica de micropalpação, que é a microfisioterapia, mas não é só isso que eu utilizo. Porque como Sim. eu trabalho já com a microfisioterapia há 16 anos, eu fui vendo a necessidade de estudar outras técnicas de reprogramação da memória celular para que eu pudesse aplicar, né, nos pacientes todo um arsenal que possa ser necessário para aquele paciente naquele momento. Então, através de toques e através de comandos verbais, de frases específicas, onde a gente vai acessar o inconsciente, certo? Então, é assim, toda situação conflitante registra primeiramente numa sensação física, para depois vir a emoção do conflito, certo? Então, isso tem pessoas que têm essa percepção no corpo e tem pessoas que não têm essa percepção. Então, depende do que aconteceu, tem pessoas que sentem um frio na barriga, o outro sente esquentar o rosto, outros sentem amolecer as pernas, outros sentem tremer, tensão, dor na cabeça. Diante da situação conflitante, registra e vem a emoção do conflito. Aí, como que funciona o nosso cérebro? Então, para ser um conflito, tem que ter 5 características. Tem que ser uma situação dramática, inesperada, sem solução, sem entendimento e vivida em solidão. Então, esse vivido em solidão, quer dizer que eu senti aquilo, só eu senti o que eu senti, né? Ninguém sentiu igual a mim, né? Então,
nesse exato momento, se tem uma sensação no corpo e depois vem a emoção. Aí eu vou sentir tristeza, aí eu vou sentir a raiva, eu vou sentir o medo, a insegurança, certo? Então, a gente fala que a cicatriz, né, ela entrou pelos órgãos do sentido e registrou na nossa memória celular, registrou na nossa pele aquela informação, no nosso corpo, né? E aí, o nosso cérebro, a parte consciente dele, tenta resolver a situação. Não é? A gente vivencia uma coisa que está conflitante e aí a gente quer achar a solução, a gente quer entender e aí fica naquela confusão. Eu brinco que a gente está no olho do furacão e está no olho do furacão, fica ali um tempo, mas eu não vou ficar pro resto da vida no olho do furacão. E aí, o que acontece? O meu cérebro consciente, que é só 5% da capacidade total, ele tenta resolver o problema. E ele não consegue. Então, para nos proteger, né, o cérebro tem esses programas biológicos que nos protegem. Ele faz o quê? Ele pega aqueles arquivos das emoções que foram ativadas, joga lá no inconsciente, num lugarzinho bem escondidinho, certo? Para quê? Para que eu mude a minha percepção, eu mude o meu pensamento e aí eu vou sobrevivendo. Então, daqui a pouco, eu não vou mais pensando, vou dando um jeito de mudar meu pensamento, vou focar em outra coisa, deixa para lá, ou seja, eu pego e jogo para debaixo do tapete. E vou seguindo a minha vida. Num determinado momento da minha vida, onde eu tenho um novo conflito, que pode ser uma situação parecida, que pode ser uma situação que não é parecida, mas que eu senti fortemente as mesmas emoções, né, dos arquivos que foram ativados. Pode ter também ciclos da mesma época do ano, onde o cérebro reconhece aquilo que ele já conhece. Então, quando a gente vivencia, né, uma situação conflitante, o cérebro registra tudo como um filme, com as cores, com tudo. Se estava sol, se estava frio, se a cor da parede era branca, se era de outra cor, tudo. É um filme que registrou tudo e gerou um sintoma, uma emoção diante daquele conflito. E aí, o que acontece? Às vezes, muitas vezes, na mesma época do ano, a pessoa tem um gatilho que pode acionar o conflito e desencadeia os sintomas no físico. Então, por exemplo, tem pessoas que têm alergia, que falam, olha, eu tenho rinite alérgica, mas é só na primavera. O problema é o pólen das plantas que me fazem ter alergia, certo? Só que não. O pólen das plantas, a primavera, é um gatilho, pode ser, né? Um gatilho que ativou uma memória, certo? Que estava quieta de uma situação conflitante vivida nessa época do ano e aí desencadeia o sintoma físico. E, já que eu comecei no exemplo aí da rinite, né? Rinite, sinusite. Então, provavelmente foi vivido um conflito no passado, onde se tinha um padrão de farejar o perigo, pressentir o perigo, medo antecipativo do que pode acontecer, né? Então, o animal, ele fareja o predador quando ele sente o cheiro da carniça. Ele sente o cheiro da carniça, o radarzinho dele já liga, opa, tem predador por perto, certo? Nós temos esse instinto animal, nós temos, porque os 9 meses da nossa vida intrauterina é uma recapitulação dos 300 milhões de anos de evolução das espécies. Então, nós temos esse instinto animal, né? Que sob pressão, a gente faz igual ao animal. A gente ataca
a gente foge ou a gente paralisa. E aí, quando vem o pólen das plantas, né, no exemplo que eu dei, o cérebro reconhece, porque quando viveu o conflito, tinha pólen das plantas, certo? Era primavera, e aciona o gatilho de algo que estava lá escondido, e aí vem a enfermidade. Então, é como se o cérebro entendesse assim, ó, ah, já que você está farejando o perigo, pressentindo o perigo, eu vou te ajudar, eu vou te proteger. Eu vou fazer com que as suas mucosas nasais aumentem de tamanho, congestione tudo para você não sentir o perigo. Entendeu? Então, sempre a doença, né, tem um programa biológico que nos faz adoecer para nos proteger. Sempre é nesse sentido. Para nos proteger, para a gente sobreviver, né? Sim. E aí, tudo isso fica nesses registros e a gente, através desses mapas, né, da microfisioterapia, que são mapas de migração celular, os mapas da leitura biológica e outras técnicas que eu fui fazendo cursos, então eu brinco que eu vou pegando um pouquinho de cada coisa que eu aprendi e aí eu tenho o meu tratamento. Então, a minha forma de atender o paciente, né? Tá, então você não trabalha só com uma técnica, você avalia o paciente e vê em que técnica você poderia enquadrá-lo para que você tenha um melhor resultado no seu trabalho. Com certeza. Então, são várias técnicas. São várias técnicas. A microfísio é a base, porque através dela que se tem os mapas onde se tem hologramas, né, de representação no corpo, porque embriologicamente as células que formaram a nossa pele formaram o nosso sistema nervoso, central e periférico. Então a gente brinca que a pele é o teclado que eu vou reprogramar lá o computador. Mas nos meus atendimentos vem como que eu posso explicar? Por conta de talvez eu trabalhar muitos anos com essas técnicas, então vem exatamente o que eu preciso fazer no paciente. Entendeu? Né? Sim. Paciente, você sabe. Sei, então, sim. Eu faço as reprogramações com a microfisioterapia, tem horas que eu dou comando verbal, muitas vezes eu vejo que arquivo que está fragilizado, peço para a pessoa fazer uma respiração, uma abordagem dela com ela mesma, peço para ela lembrar de algo relacionado ao que a gente já conversou e onde ela sente no corpo dela. E aí, a partir de onde ela sente, eu também dou caminhos, reprogramo a partir da sensação física. E aí a gente vai fazendo tudo o que for necessário, né? E em qualquer técnica, né? Vocês, como massoterapeutas, eu com as minhas técnicas, qualquer profissional, a primeira coisa, ele tem que ter muito amor no que ele faz. Ele tem que estar bem com ele mesmo, né? Então, vocês, massoterapeutas, têm que sempre estar de bem com vocês mesmos para vocês poderem fazer um bom trabalho nos seus clientes, né? Porque daí você vai vibrar numa frequência de amor, numa frequência de uma atenção, e com certeza o resultado vai ser muito melhor, né? Com certeza, é verdade. Porque é muito importante uma dica para vocês que estão se formando, estão começando agora, né? É muito importante o primeiro acolhimento com relação ao paciente. Então, hoje em dia a gente está de máscaras, né? E não pode abraçar, mas se Deus quiser, logo as coisas irão voltar ao normal. Então,
Com Um certeza. abraço, um sorriso, um acolhimento, já faz total diferença. Total diferença. Faz. Então, hoje em dia, como a gente não pode abraçar, a gente abraça, se abraça, né? Pelos É, olhos, dá para perceber que está tá sorrindo. feliz? É, Exatamente. Outra é, coisa importantíssima para vocês, explicar ao paciente, explicar o que vai ser feito, explicar a abordagem que irá ser feita, ter paciência para conversar com o paciente. Muitas vezes, só na conversa com ele, só de ele já ir falando, ele já vai meio que aliviando as tensões, né? Então, sim. Uhum. é totalmente diferente chegar, eu tô com dor aqui, então deita aí, eu já vou fazer uma massagem, não sei o quê. Não rola. Então, essas Uhum. dicas são bem, bem legais para vocês fazerem Sim, e ter essa abordagem aí diferenciada. Porque o sucesso de qualquer profissional são as técnicas, mas na minha visão, as técnicas são um complemento. é. Então, o segredo do sucesso é você fazer com amor, com carinho, com uma boa intenção, né? E as Uhum. técnicas complementam tudo isso, né? Sim, sim, E aí é dessa forma que eu trabalho. entendo. Doutora, o seu trabalho ele pode ser feito para pacientes de qualquer idade? Qualquer paciente pode passar por uma avaliação clínica com você e pode ser ajudado? Porque Sim, eu li uma entrevista onde na França os bebês eles já são acolhidos por microfisioterapeutas na maternidade. É verdade isso? Doutora, caiu a conexão? Doutora Silvia, tá me ouvindo? Oi, doutora, tá me ouvindo? Tá? Agora acho que tá voltando. Aí, voltou, voltou. Travou de novo. Travou. Eu acho que tá travando aí. Será da sua conexão, doutora? Eu vou tentar refazer uma conexão com a doutora Silvia, porque caiu a conexão e eu vou chamá-la novamente aqui para participar conosco. Doutora, aguardando, agora acho que ela vai voltar. ah, Ei, sei lá o que voltou! aconteceu. Acho que são muitas lives. Todo mundo Ah, aqui está são fazendo muitas live, lives. live, live no Instagram. Fala assim, cansei, vou desligar um pouco. Cansei. É. Então, como eu estava explicando, né? Uhum. Realmente, existem cidades que na própria maternidade já, já faz a microfisioterapia nos bebês. Principalmente para fazer uma liberação nos pequenos músculos que seguram a nossa cabeça no pescoço.
certo? Então, existem pequenos músculozinhos muito profundos, não são esses aqui que a gente sente aqui fora, não, lá dentro, que seguram a nossa cabeça no pescoço, certo? E esses músculos, eles podem ser fragilizados na hora do parto. Por quê? Quando se puxa o bebê, normalmente, né, se puxa pela cabeça, tanto no parto normal como na cesárea. E esse tensionamento, né, para tirar o bebê, faz com que esses pequenos músculos se distendam, certo? E às vezes eles se distendem além do que o corpo aguenta, certo? E aí o que acontece? Essa informação fica registrada na memória celular dessa musculatura, tá? E existe principalmente um aqui, né, que pega na C1. E por aqui sai o 10º par craniano, que é o nervo vago, que ele vai descer, ele desce aqui, ó, passa aqui e vai lá inervar a parte gástrica, a parte cardíaca, a parte do pulmão. Então, ele é pneumogástrico. Então, é como se essas tensões fizessem com que a condução elétrica dessa inervação não fique tão boa e não deixando funcionar direito também toda a parte gastrointestinal. Então, quando a gente libera essa musculatura, melhora para os bebês com relação a cólicas, né? Já dá uma vitalidade. As dores, né? O bebê pode ter dor, mas ele não sabe expressar. Mas esse registro já fica no nosso corpo, né? As respostas estão no corpo, porque fica tudo registrado no corpo. E aí os bebês já podem fazer. Eu sempre eu atendo bebês. Normalmente, assim, tem as mães que querem engravidar. E aí elas estão numa ansiedade. Doutora, tá travando novamente. Tá dando uma travada. Doutora Silvia, o som, eu não tô te ouvindo, doutor. Será que é aí ou é aqui? Caiu novamente. Acontece, né? Eu vou tentar fazer uma nova conexão com a doutora Silvia, peço desculpas, mas, enfim, acontece, internet é complicado. Só um momentinho, por favor. Eu vou tentar conectá-la novamente. Vamos aguardar. Está chamando. Doutora Silvia. Vamos ver, mudei de lugar. Vamos ver se vai agora. Voltou. Acho que agora vai ficar melhor, doutora. Até o seu rosto está bem nítido agora. Ah, meu Deus. Peraí. Fique à vontade, doutora. Vamos ver. Aê!
Acho que vai ficar melhor. Agora eu tô te vendo melhor. Aí a gente continua o nosso papo. Tá torto, Vamos. não tá? Tá torto? Um pouquinho, mas tá bom. Agora tá melhor. Agora deu para ver você bem. Tá vendo bem bonito. Aí, tá cortando sua cabeça. Peraí. Aí, tá Ficou bom. bom? Tá bonito. Tá ótimo. Essa Tá. luz aí em cima não atrapalha? Não, não, não. Não. Então Tá tá bem bom. bonito. Então, voltando, né? A Isso. gente estava falando eu estava explicando que muitas vezes vem os pais, né? Vem a mulher, né? Que a gente estava falando da mulher ansiosa, que quer engravidar de qualquer jeito. E aí vem me procurar para a gente iniciar um tratamento, para reprogramar, para ela ficar mais calma, mais tranquila, né? O pai Uhum. também normalmente vem, né? E Uhum. com a microfisioterapia, através das regiões específicas, a gente faz as leituras no corpo da pessoa e com as outras técnicas eu dou uma explicação, porque muitas vezes eu quero ser mãe, mas lá no mais profundo do meu ser, eu morro de medo de ser mãe. Então, o que o cérebro faz? Ah, ok, vou te proteger, senão engravida, né? Muitas vezes Entendi. até fertilização, faz fertilização, não segura, na verdade? Então, Sim. a gente brinca que o ninho tem que estar pronto. E o que esse ninho está pronto? Tanto ela realmente estar para aquilo, o pai também, né? E Uhum. esse ninho estar pronto, existem programas inconscientes que às vezes podem atrapalhar também para engravidar. Então, existe esse inconsciente coletivo, né, que tem em nossos registros. Por exemplo, na família da mulher, muitas mulheres morreram no parto. Então, existe um medo inconsciente coletivo com relação a esse medo, certo? Com medo de Uhum. morrer no parto, tá? Outra coisa Inconsciente, né? A é paciente não sabe que inconsciente. ela tem. Exato, é inconsciente. E também, não só isso, né? Com relação ao homem, muitas vezes ele tem medo de não conseguir prover, entendeu? Então, ele Uhum. teve muitas vivências, que perdeu o emprego algumas vezes, ou vem uma memória das pessoas da família que faliram, que nanana. Então, ele quer muito ser pai, mas lá no inconsciente, ele tem medo. Isso tudo Sim. pode atrapalhar nesse processo, né? Uhum. Pessoas que também que tem na família crianças que nasceram com alguma deficiência, né, alguma síndrome. Então, já fica. E são os medos, né? Os medos, as Uhum. inseguranças, né? E a gente Uhum. cuida de tudo isso. Então, como eu estava falando, muitas vezes vêm as mulheres que querem engravidar, aí a gente atende, aí atende o marido, aí engravida, e aí nasce o bebê, daí durante a gestação faz tratamentos também, para ir se Uhum. acalmando, se ajustando, daí nasce o bebê, aí a gente atende o bebê, e assim não tem idade, né? Porque a pergunta que você falou, que você fez é se tinha idade, né? E também Isso. pacientes mais velhos, qualquer idade, não tem contraindicação nenhuma. A única contraindicação que a gente fala é para aquele paciente que está num estado terminal, que o corpo não tem mais vitalidade, porque assim, a gente vai estimular, né, a vitalidade do corpo. Mas se o corpo não tem vitalidade, quer dizer, está num estado terminal, não tem, né? Porque nós estamos aqui de passagem, né? Então, é Sim. um ciclo, né?
Então, é como se o nosso corpo ele estivesse fora do eixo, né? Se algo. Então, aí o seu trabalho é colocar esse corpo dentro do eixo para que ele mesmo possa se curar e entender que aquela a posição é a correta para que ele viva bem, né? Viva Isso. sem dor, sem doença, sem traumas, né? Então, com essas técnicas, é como se eu desse ao inconsciente uma nova chance dele se ajustar diante de uma situação que ele não soube, entendeu? Uhum. Quando eu estimulo o corpo no lugar certo, quando eu dou um comando verbal, quando eu falo para ele uma data, né, uma emoção que foi vivida, é como se não, ele ressignifica aquilo. O corpo tem aquele entendimento de olhar e falar, nossa, realmente acabou, né? Uhum, Então, uhum. muitas vezes a gente até olha para trás e fala, mas meu Deus, imagina, quando eu era criança, eu tinha medo de palhaço, tinha medo de Papai Noel. Ai, que boba! Mas é o arquivo do medo. Hoje em dia eu não tenho medo de palhaço, nem de Papai Noel, mas eu tenho medo de ladrão. Então eu fico na Uhum. neura porque o ladrão vai me pegar, porque o ladrão... Quer dizer, é o arquivo do medo, né? Que vai Entendi. desencadeando. Uhum. E a partir do momento que a gente vai lá e busca essas informações no corpo, e normalmente, né, as informações mais relevantes que estão no inconsciente, elas estão onde? Lá na nossa primeira infância, porque são as coisas que a gente não se lembra, né? Tá na primeira infância, tá na vida fetal, tá lá na hereditariedade, e aí a gente vai, estimula o corpo, muda realmente o programa e o que acontece? Uma mudança de percepção da pessoa com relação a ela mesma e da pessoa com relação aos outros. Então, Sim. aí as coisas fluem melhor. Esses estímulos são em todo o corpo ou em uma área específica? Tem alguém perguntando? Isso, eu ia fazer essa pergunta para Ah, você. Isso. é. Vai, Então, pode é responder. em todo o corpo, mas não é em qualquer lugar. Existem essas conexões certas, entendeu? Então, os meus Uhum. professores, né, da microfísio, eles estudam essas migrações celulares e todas essas conexões. Então, são pontos específicos baseados na embriologia. É diferente de pontos de acupuntura, tá? São Uhum. pontos diferentes, onde você tem que ter com as duas mãos uma conexão. E aí, a partir do momento que você entra nessa frequência e nessa conexão, você consegue achar essas informações e verbalizar ao paciente. Muitas vezes, você pode só reprogramar no corpo. Eu, particularmente, quando são pessoas que são muito preocupadas, tudo, né? O controle. Então, nem é legal ficar falando muita coisa, porque daí ele quer tentar entender, daí fica pior. Então, Uhum. tem que ter o feeling, tem que ter a vivência, né? Da profissão, tudo para você ir conduzindo da melhor maneira possível o paciente. Sim. E aí eu faço dessa maneira meu trabalho. Voltando É, ao neném, né? Há uma ou 2 semanas, eu tenho pacientes que já são meus pacientes há muito tempo. E aí nasceu, ela grávida, ela veio, a gente cuidou, aí nasceu o bebê, aí o bebezinho com 28 dias, aí ela, ai, Silvia, você não vem aqui? Eles são muito queridos. Aí eu dei um jeito, daí no fim fui, atendi a família inteira, atendi ela, o marido, a avó, o irmão, as outras crianças, e quer dizer, harmonizou, né? Harmonizou todo mundo. É muito legal quando acontece isso. Principalmente quando criança. É muito importante os pais também passarem
por atendimento, porque um interfere no outro, né? A criança, não adianta eu falar para a criança, bata a mão na cabeça e fazer isso aqui. Ela vai fazer igual, entendeu? Então, ai, meu filho é muito medroso. Quem é medroso? Ai, meu filho rói unha. Quem rói unha? Com quem ele convive que rói unha? Entendeu? E aí é assim. A gente vai cuidando das pessoas, né? Normalmente os resultados são muito bons. É uma técnica, né? Todas essas que eu trabalho, né? O meu trabalho em si, eu coloco ele como complementar, entendeu? Então, tem muitos pacientes que, por exemplo, vêm com muitas tensões. E aí... Nós temos até uma pergunta aqui sobre isso, doutora. Ela está falando que está com muita dor no pescoço há 3 meses e está perguntando se a microfisioterapia pode ajudá-la. Pode, com certeza. A microfisioterapia e todas as outras técnicas que eu aplico, com certeza pode te ajudar. Porque é o que eu falo, né? As emoções, elas refletem no nosso corpo. As emoções, imagina, nós duas estamos lá hoje. Tá ótimo, não tem problema. Então, as emoções, elas refletem no nosso corpo totalmente, entendeu? Gerando tensões. Então, normalmente, que nem essa pessoa, né? Ela tá com dor na cervical. Então, músculo, tendão, ligamento, articulação, eles estão no nosso corpo para que a gente realize o quê? Ação, certo? Tá? Então, potência, ação. Quando eu entro num padrão emocional onde eu me sinto desvalorizada, onde eu não consigo agir, né? É como se ligasse uma chavinha lá, gerando atenção, certo? Gerando atenção. Eu quero, mas não posso. Fica ligado, simbolicamente, tensionado, mas não consigo agir, certo? Eu quero algo e não posso, ou eu tenho algo, quero me livrar daquilo, mas também não posso. E eu fico naquele conflito, e aí vai lá e tensiona tudo. Então, como eu estava falando, muitos pacientes fazem massagem, relaxa, fica bom, mas daqui a pouco volta. Quando volta é porque provavelmente tem um conflito emocional por trás, desestabilizando. Então, vem, eu cuido com todas as técnicas de reprogramação que eu utilizo nos meus atendimentos, e aí continua fazendo massagem semanalmente, quinzenalmente, porque é maravilhoso, é uma delícia. E aí, os resultados são diferentes, entendeu? Sim. Vocês, massoterapeutas, vão conseguir dissolver os nódulos com muito mais facilidade, né? O corpo do paciente vai ter vitalidade, não só com relação à massoterapia, mas com relação a medicamentos, por exemplo. Muitas vezes o paciente toma medicamento, vai tomando medicamento, o corpo já está intoxicado, ele já não está nem entendendo mais nada de tanto remédio que já entrou ali. E quando a gente vai lá e reprograma, estimula o corpo, onde a gente consegue estimular o corpo para liberar as toxinas também, o corpo fica com vitalidade, aquele medicamento, o corpo em equilíbrio vai entender aquele medicamento e o resultado vai ser muito melhor. Atividade física. Então tá, vai lá, faz atividade física. Não, vou fazer musculação porque é bom. Só que os tecidos do corpo sem vitalidade, eu vou ficar super dolorida. No fim, eu vou estar estragando mais do que arrumando, né? Sim, então, sim. Essas técnicas de reprogramação de memória celular, eu brinco, eu trabalho muito com o pessoal que faz RPG, o pessoal que faz fisioterapia analítica, né, do Soye,
E eu brinco assim, a gente troca muitos pacientes. Eu brinco que eu vou lá, arrumo o computador e eles vão arrumando a engrenagem, né? Para É, poder o corpo trabalhar direito, ajustar, ficar em equilíbrio para quando for fazer uma academia, por exemplo, o resultado é outro, né? sim, E sim. também pacientes que fazem terapia, muitos, tenho várias psicólogas, amigas, que também confiam no meu trabalho, que eu também indico para elas, né? Que a gente Uhum, troca, porque é muito rico. Eu tenho a visão de que nenhuma técnica, nenhum profissional é único nesse mundo. Eu acredito sim, que essa integração de todos que é o que vai fazer bem para o paciente. E a sim. gente tem que ter essa percepção, né? A gente não pode ser, tipo assim, egoísta ao ponto de falar, não, ai, só eu que sei cuidar. Não, de jeito nenhum. Todas as técnicas são válidas, né? Todo profissional que trabalha com amor, com dedicação, é válido, né? Sim, E nós estamos aqui sim. para isso, não é mesmo? É isso mesmo, doutora. Olha, o Carlos Eduardo ele está perguntando se a microfisioterapia tem alguma relação com a psicanálise, porque tendo em vista que a psicanálise procura desvendar os traumas recalcados no inconsciente. É, o nosso trabalho é através do toque na pele. Então, não precisa da consciência do paciente, entendeu? Uhum, Não uhum, precisa ele buscar lá um entendimento, né? Ele tipo, porque quando eu era criança aconteceu tal coisa, por isso que eu fiquei assim. Ele ter esse uhum, entendimento. Através do toque na pele, a gente acha lá a data do evento conflitante e a emoção que sentiu, né? E as uhum, técnicas se complementam, né? uhum. A partir a gente reprograma e a pessoa continua na terapia, porque daí o psicólogo vai trabalhando baseado no que a gente também achou no corpo. Eu atendo muito pacientes indicados por psicólogos e aí a gente eu brinco, eu tiro a foto da ficha, porque daí normalmente os psicólogos que me mandam são meus pacientes também. Então a gente Uhum, troca, né? Aí eu tiro a foto da ficha, das datas, as coisas que eu achei naquele paciente, que sentimentos que estavam mostrando, né, as emoções, uhum. enfim. E aí, a partir disso, ele continua fazendo a terapia dele e eles vão trabalhando juntos e as coisas fluem melhor, né? Sim. Doutora, você é fisioterapeuta pós-graduada em ortopedia, né? O que que te levou... Ortopedia, terapia manual, e Isso, ortopedia. ortopedia traumatológica ainda, Isso. né? Uhum. E o que que te levou a procurar a microfisioterapia? Como que começou essa sua projeção nessa carreira? É. Então, eu dei aula, eu fiz minha primeira pós-graduação, né? E comecei a dar aula no CEUNSP, aí em Itu. E comecei minha vida acadêmica e depois eu fui fazer uma outra pós-graduação de terapia manual, que daí eram técnicas específicas de manobras manuais, né? Onde quando eu estudava fisioterapia nos meus últimos anos de faculdade, eu me formei em 1990, já faz um tempinho. Eu já conhecia o Afonso Salgado, que é a pessoa que trouxe essa técnica para o Brasil e muitas outras técnicas, né? Ele tem o Instituto Salgado, que traz cursos maravilhosos, né? Foi uma Uhum, revolução na fisioterapia. E eu já conhecia ele, já fazia cursos com ele, e aí ele me convidou, fui fazer a pós-graduação da escola dele, e ele me convidou, quando eu me formei, né, nessa pós-graduação de terapia manual, para dar aula
na pós-graduação também. Então, eu dava aula na graduação e na pós-graduação. E ele trouxe o Patrício Benini, o Daniel Grosjean, nos apresentou, né, a técnica. Na verdade, eu conheci, não foi nem com os idealizadores da técnica, eu conheci com o François Soulier, que era um outro francês que veio dar um curso para a gente do ENM, que é o equilibrador neuromuscular. É aquele aparelhinho que eu uso nos meus atendimentos, sabe? Que dá um clique, que faz ajustes, né? Então, excelente técnica também. Então, ele nos mostrou um pouco da microfísio e falou para o Afonso que existia o Patrício Benini e o Daniel Grosjean, que eram os idealizadores dessa técnica, e o Afonso foi atrás. E aí, quando ele trouxe para o Brasil, e eu já dava aula na pós-graduação, né? Então, já tive o contato direto com eles, e quando eu vi tudo aquilo na minha frente, eu tive a nítida certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. É isso que eu quero para minha vida. E aí iniciou um grupo para fazer o curso. É um curso difícil, bem complexo. Muitos desistiram, né? Muitos desistiram do curso, e que não é fácil, é difícil. E na época, só eles davam aula, só o Patrício Benini e o Daniel Grosjean. Então, as aulas em francês, tinha a tradução simultânea, mas é uma técnica muito complexa, ficava, né? Muita gente desistiu, e os que continuaram, né? A gente até tem um grupo dos dinos, que são os dinossauros. Os que continuaram, os que sobreviveram, né? Estão atuando até hoje. E aí, depois disso, o Patrício Benini, o Daniel Grosjean me chamaram também, através do Afonso, né, para dar aula da técnica. Dei aula muito tempo aqui no Brasil, dei aula na Europa dessa técnica também, em Portugal. E foi nesses anos todos aí, a microfisioterapia é a base, e todas as outras técnicas, todos os outros conhecimentos, né, que eu fui adquirindo nesses anos aí, fazem com que eu possa ajudar um pouquinho as pessoas. Que bom, doutora. Fico muito feliz, porque não é porque eu sou sua paciente, não, mas tudo que se ouve a falar a seu respeito é muito gratificante de ouvir. Você é uma profissional maravilhosa, muito gabaritada, e que faz com excelência o que faz. Conheço muitas pessoas que já passaram por você e que só te elogiam e falam muito bem do seu trabalho. Eu fico feliz, né? Mas é aquilo que eu falei, né, Pá? As técnicas, elas são um complemento, entendeu? Não adianta você ter 255 mil técnicas se você, principalmente, olha o seu paciente como um cifrão. Sim. Não rola. É verdade. Não vai. Tem que ter um coração desse tamanho, que nem o seu. Eu sou prova disso. Não adianta, né? Não adianta. Você tem que fazer com amor, né? Com muito amor. Sempre, né? doutora. Uma grande lição, viu? Doutora, nós vamos encerrar, a gente está já no final. Eu gostaria de passar os seus contatos. Você trabalha em Porto Feliz, em São Paulo, e Jundiaí. São Paulo e Jundiaí. No meu Insta tem todos os endereços, os telefones. E aí tem o site também, que é microfisiosilvia.com. E aí tudo lá, tem tudo certinho. Também tem um canal no YouTube, né? É youtuber. Está sempre dando dicas para nós. E eu quero já deixar aberto, assim, uma outra oportunidade, um convite, para você voltar a falar um pouquinho mais conosco e nos mostrar tanto conhecimento que você tem. Com certeza.
que com certeza. as Vamos pessoas bater estão um aqui papo. encantadas, ó. Live maravilhosa, muito obrigado. Quanto conhecimento, quanta sabedoria. Eu fico muito feliz. Obrigado, doutor, em meu nome, em nome do grupo Projeto Integrador Mãos que Ajudam, em nome do Senac Salto. Gratidão. Gratidão, tudo de ótimo e sucesso para vocês. Façam com Obrigada, amor, doutora. que o sucesso é garantido. Muito obrigada, é verdade. É Tá verdade. bom? Você é a mãozinha também que está aí ajudando me puxar nessa escada aí da massa e da vida. É isso Um aí. beijo, viu, doutora? Beijo a Obrigada, todas do obrigada. grupo também. Tudo de bom. Obrigada em nome do grupo. Obrigada a todos que assistiram. Qualquer dúvida também pode mandar aqui no Instagram, que a gente repassa para a doutora Silvia as Isso. perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, pode mandar no Instagram. Também tem o Instagram doutora Silvia Pauleto, que ela também Tô tem. vendo agora a Rose, minha fã. Ó, tá cheia de fã. É, top, top, top. As Gratidão a pessoas. todos que participaram. Quiserem mandar as perguntas, manda que eu respondo, tá bom? Quiserem Sim. marcar uma consulta, venham me conhecer. E tudo de ótimo para todos. Obrigada, doutora. O seu trabalho é muito recomendado, super recomendado, né? Obrigada, viu, doutora? Um beijo, boa noite. Beijo, boa Tchau. noite. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todos e uma boa noite. Tchau.